Aqui numa live intitulada Ciência, Cientistas e Ensino de Ciências em Tempos de Pandemia. O que mudou? Eu sou a Juliana Bottecchia, sou professora de Química da Secretaria de Estado de Educação do DF e vou passar as palavras ao nosso anfitrião, professor Newton Brandão. Olá, Juliana, bom dia a todos e a todas que nos assistem. Dizer que é muito importante esta integração que fazemos hoje com a programação da SBPC, que trabalha a perspectiva da pandemia, da ciência em tempos de pandemia, a Marcha Nacional da Ciência no dia de hoje. Eu sou presidente do PROIFES Federação. O PROIFES é uma federação de sindicatos que representam os professores das instituições federais de ensino superior e do ensino básico, técnico e tecnológico, os institutos federais, universidades e institutos federais, que representa uma miríade de professores, né? Professores do ensino infantil, professores do ensino básico, professores da educação continuada, professores do ensino médio, da educação profissional e professores das universidades brasileiras. Nós somos uma federação hoje que composta por 12 sindicatos federados, que representa aí mais de 30 mil professores das nossas bases em todo o país. Por que, então, um sindicato, uma federação, fazer esse debate hoje, integrado aqui com a SBPC e com a Marcha da Ciência? Porque a ciência trabalha com a verdade. Porque a ciência, em tempos de pandemia, praticamente veio contestada por um governo, por determinadas pessoas na sociedade, que entenderam que esta pandemia era uma gripezinha, essa pandemia não representava nada, quando na prática ela está matando dezenas de milhares de pessoas. Já passamos aí dos 8 mil mortes, né? 8 mil vidas ceifadas nesse país. Numa dimensão estrondosa, que se compararmos com Itália, França, Espanha, estamos considerando a subnotificação, podemos estar chegando aí a 15, 20 mil mortes neste país. Bom, e o que a ciência tem que ver com isso? O que nós vemos é que as universidades, os institutos federais, as instituições públicas respondem por praticamente, vamos dizer mais de 90%, mas respondem por 98%, 99% da pesquisa neste país. São os profissionais de saúde, isso é o serviço público que dá resposta para este ataque violento à vida das pessoas. É o serviço público, através do SUS, através da pesquisa nas universidades, que respondem por isso. E aí, evidentemente, queremos debater com os pesquisadores. Vocês, nossos palestrantes de hoje, são pesquisadores reconhecidos na sociedade. Qual é o papel dos pesquisadores nesse processo? É exatamente esse pesquisador que dá a resposta. E como é que o sindicato interage com isso? Nós temos vivido um momento em que os sindicatos estão subvalorizados, às vezes até pela nossa própria base, não são reconhecidos. E nós, do PROIFES, estamos dizendo assim, nós estamos com 12 sindicatos, quase todos eles com atividades no dia de hoje. Quer ser com lives, com vídeos, com convite para a sua base, para dizer assim, quem dá resposta para a sociedade, quem responde para encontrar soluções coletivas e de proteção à vida são aqueles que estão nas universidades, são os pesquisadores, são os trabalhadores. Portanto, queremos dizer para os pesquisadores hoje, a pesquisa também tem lugar no sindicato. A pauta da ciência é também pauta sindical. Queremos dialogar com aquele pesquisador que está lá no seu laboratório, que está lá desenvolvendo álcool gel, que está lá trabalhando numa pesquisa de como interagir com a sociedade num local de baixa renda, numa favela, onde você tem as mínimas condições de vida. Isso exige pesquisa para ver como fazer esse enfrentamento para proteger aquelas pessoas. E quem faz isso são as universidades. Não é iniciativa privada. Não são os planos de saúde que estão lá salvando a vida das pessoas. É o serviço público. E é nessa perspectiva que nós, do PROIFES Federação, hoje estamos integrados nessa marcha pela ciência, estamos integrados, participando de diversos níveis, de diversas maneiras, né, para poder dizer que
lugar da ciência também é no sindicato. A pauta da ciência, a pauta da verdade, a pauta da construção de soluções também é nos sindicatos e convidando, então, todos os pesquisadores que, na sequência, dialoguemos mais sobre isso. E aí, Obrigada, professor. Excelente. Dito isso, os objetivos que nos trazem aqui, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Olha, uma live hoje, companheiros e companheiras de todo o Brasil que nos assistem, com pesquisadores bastante qualificados. Vejam, vou saudar aqui o professor José Francisco de Almeida. O professor é um educador, pedagogo e pedagogista, nascido na cidade do Porto, em Portugal, e grande dinamizador da gestão democrática na educação. Eletricista, estudou engenharia, mudou para o ensino, foi professor primário e universitário. É um crítico do sistema tradicional de ensino. Para ele, a aula tradicional é um sistema obsoleto de reprodução de conteúdos que deixa a desejar naquilo que é o mais importante objetivo educacional, a humanização do indivíduo. Defende uma escola sem turmas, sem ciclos, sem testes ou exames, sem reprovações, sem companhias. Professor, estou muito motivado para escutá-lo. Em meados de 2017, era indutor de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil e colaborador voluntário no projeto Âncora, que segue o mesmo método de ensino da Escola da Ponte. Uma escola liceal, sem séries, sem prova, sem, entre aspas, aula, e focado na autonomia e protagonismo do aluno, que ele próprio tinha sido o mentor nos anos 70, no norte de Portugal. Professor Pacheco, seja muito bem-vindo, bom dia. Por me terem convidado para estar convosco. Não sei se irei dar alguma contribuição. A minha pesquisa é muito frágil, muito incipiente. Sou um professor de chão de escola, dirigente sindical, não sei se sabiam disso, há 52 anos. E porque quando eu te escutava, Nilton, eu procurava entender essa decisão de deixar de ser engenheiro eletrotécnico para ser professor. Deixar de ganhar 20 mil escudos, na época eu ganhava como especialista, para ganhar 1000, 20 vezes menos. Bom, vos agradeço, espero que algo que eu diga seja útil, mas irei só fazer um pequeno comentário à tua introdução. Quando se fala da Ponte, é uma escola que há 44 anos percebeu que dando aula não ensinava e decidiu passar de um sistema de ensino para um sistema de aprendizagem, operar uma ruptura com o modelo da instrução para passar ao modelo da autoria, modelo da aprendizagem. Quando se fala da Ponte, fala-se que ela não tem aula, não tem turma, está sem prova, mas não se diz o que é que ela tem. Uma escola muito engraçada, não tinha aula, não tinha nada, mas o que é que ela tem? Então o que a escola da Ponte tem, a escola pública da Ponte, é aprendizagem, pesquisa, bem-estar, sustentabilidade da comunidade, felicidade, o que é que se pode dizer? Tem tudo. E por isso foi perseguida, por isso foi tentada destruir, e por isso é que todas essas gentes que dizem que é uma gripezinha tentam destruir. Porque se nós educarmos na pesquisa, se nós educarmos na busca, a partir de projetos, nós não vamos ter tantos bonsais humanos como temos, que acreditam em fake news e etc. Vamos ter gente de consciência crítica, vamos ter gente amorosa, fraterna, sábia e feliz. E já disse muito sem dizer nada. Ok, eu quero apresentar aqui o professor Ricardo Gauch, que vai estar debatendo aqui conosco também. O professor Ricardo é professor adjunto do Instituto de Química da Universidade de Brasília,
bacharel e licenciado em Química pela Universidade de Brasília, possui mestrado em Educação, Metodologia do Ensino de Química pela Unicamp, e doutorado em Psicologia, com o tema Cultura e Desenvolvimento pela Universidade de Brasília, tendo, tanto na dissertação quanto na tese, o professor como sujeito da pesquisa. Tem experiência na área de ensino de Química, com ênfase na formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: formação inicial, formação continuada e autonomia do professor, autonomia, pesquisa colaborativa, materiais de ensino, currículos e programas, avaliação e processos de ensino-aprendizagem. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo neste debate de hoje. Bom dia. Bom dia a todos, agradeço profundamente a honra de estar ao lado de um dos ícones da nossa área de pesquisa e formação de professores, o professor Pacheco, e agradeço muito o convite que a SBPC-DRF fez, tendo lá o Cássio, nosso colega de muitas batalhas do ensino da física, na condução, e espero que a gente troque algumas ideias aqui em torno desse assunto tão relevante, num contexto tão adverso e absolutamente inesperado. Nenhum de nós imaginava estar nessa situação. Já que o professor Pacheco falou um pouquinho, vou falar só um rapidinho, que eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Quando eu estava no primeiro grau, hoje, ensino fundamental, segunda fase, uma professora deu uma atividade em ciências na qual eu era protagonista. Nós, os alunos, nós tínhamos que montar uma coleção de pedras semi-preciosas. E eu me confrontei com uma coisa absolutamente fantástica para mim, as geociências, ao ir ao Ministério das Minas e Energias, ao DNPM na época, e ter a mais fantástica descoberta na minha vida naquele momento, que era que o petróleo não era necessariamente preto, negro. Consegui coletar uma amostra de petróleo amarelo, e aquilo para mim foi um desmonte de todas as minhas certezas naquela época, pequeno, lá na escola. Eu fiquei tão fascinado que eu botei na minha cabeça que eu queria fazer geologia. Mas no ensino médio encontrei um professor fantástico que tinha as aulas mais tradicionais possíveis. Porém, ele era absolutamente apaixonado pelo que fazia. Então, o amor que ele demonstrava cotidianamente pela profissão docente e em química me seduziu demais também. Então, eu entrei num dilema entre química e geologia. Fiz o vestibular na época, tinha duas opções, eu fiquei na dúvida cruel até o último instante, fiz a primeira opção geologia, a segunda opção em química, imaginando que talvez não entrasse, porque geologia estava numa concorrência altíssima. Eu falei, bom, se entrar em química eu vou adorar do mesmo jeito, depois eu resolvo. Mas acabei entrando na geologia, e no terceiro ano de geologia, o terceiro ano estudando as substâncias, as rochas, né, e as substâncias que as compunham, eu cheguei à conclusão que eu queria mexer com as substâncias das rochas e não com as rochas. E aí mudei para química, fui fazer química, e lá eu descobri uma coisa chamada licenciatura, com o professor Wildson, meu amigo e colega que agora está em outro nível de energia. E descobrindo a licenciatura, eu tive uma outra nova descoberta fantástica na minha vida, que era possível dar aula daquilo que eu tanto gostava. Eu só tinha imagem de professor na escola, mas não fazia a mínima ideia de como era a sua formação. E dali para frente, junto com o professor Wilson, ele me cativou, eu fiz o bacharelado, mas fiz questão depois de fazer também a licenciatura, até comecei a pedagogia na UNB, mas achei que valia a pena mais dedicar-me junto com ele ao mestrado na Unicamp, e lá fomos nós. E de lá para cá, o que mais eu tenho feito é insistido para as pessoas buscarem fazer o que amam, para amarem o que fazem, e gerarem um pouco de alegria e felicidade nesse mundo, que é exatamente o que nós fazemos dele, um mundo cruel, injusto e desumano, para a gente tentar reverter isso aí. Muito obrigado pela honra e desculpe o tempo tomado. E é por isso que você é o que representa hoje, por isso está aqui, porque ama o que faz e faz os outros amarem aquilo que você ama. Muito bom. Bom, vai conduzir o trabalho conosco uma excelente professora, com experiência vasta. Vamos ler, não tem nem como o currículo aqui, né, da experiência da professora Juliana Alves Bottecchia, né,
que vai conduzir esse trabalho conosco. A Juliana, ela disse no início, doutora em Educação pela Universidade da Madeira, em Portugal, pela Universidade de São Paulo, em Educação, linha de Inovação Pedagógica, licenciada e bacharel em Química. Olha, os químicos estão dominando aqui, hein, Ricardo? Em Química pela Universidade Mackenzie de São Paulo, especialista em Química e Gestão Educacional, em Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Eu sou matemático, professora, bem-vinda. E mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Pernambuco, professora de Química da Secretaria de Educação do Distrito Federal, além de experiências diversas na área educacional, acumula com a área industrial. Em educação, além de lecionar e de experiência em gestão de escola e de setores técnico-pedagógicos, trabalhando em equipes da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Foi a responsável pela coordenação de cursos de pós-graduação, de pesquisa e de extensão da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal. Atualmente atua na Subsecretaria de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, e foi docente da Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa, na licenciatura em Química, tendo lecionado em outras instituições de ensino superior, antes disso, como na UNB, na Universidade Federal Rural de Viçosa, BFC. Portanto, além de experiência em educação profissional, educação de jovens e adultos, média e fundamental, a ênfase do trabalho recente é no ensino superior, tanto na formação docente inicial, quanto na continuada e permanente, em nível de pós, inclusive, desenvolvendo pesquisas e projetos, com enfoque em metodologias ativas do ensino-aprendizagem, embasados em temáticas de diversidade multicultural, seja presencial ou à distância. Na pesquisa, contribuiu com o Polo de Pesquisa da Abrande Educação, Comunicação em Redes, Fortalecendo Escolas. Participa do Grupo de Estudos em Formação de Professores Interdisciplinares, o GFOP. Em Portugal, no Centro de Investigação em Educação. Sócia da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, da Sociedade Brasileira de Química, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, responsável por este dia de marcha pela ciência, da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, e associada do Brasil Softcai Internacional, atuando em Brasília, onde captou recursos para a organização de livros na área já publicados e escreve para periódicos a partir de uma abordagem problematizadora. Juliana, com tudo isso, seja muito bem-vinda. Quero te agradecer, em especial, por aceitar coordenar essa live, esse debate político. Professor Pacheco, professor Ricardo, muito bom tê-los aqui. Espero que nos sindicatos do PROIX, no debate sindical, vocês motivem e participem, junto com outros pesquisadores, das nossas lutas em reivindicação pela ciência brasileira. Uma boa live a todos. Eu devolvo para você, Juliana, para que você conduza os trabalhos. Professor Newton Brandão, eu que agradeço demais essa abertura, fico muito honrada não só com o convite, mas com a participação, né, dos colegas aqui, e já serviu para eu perceber que preciso dar uma atualizada lá na introdução do meu Lattes, né, que está meio exagerado lá, muita informação. Mas, assim, nessa abertura queria comentar com o pessoal do chat, né, porque tem o pessoal de Formosa aí, tem o pessoal da UNB, do IEF, professor Remy Castione nos dá um bom dia, desejando um excelente aqui, né, live para a gente, conosco, e tantos outros, né, de curso de matemática, de química, de ciências, enfim, né, a live bem movimentada e, na medida do possível, queria que vocês escrevessem alguma coisa na live que vocês gostariam, né, de perguntar para os pesquisadores, que a gente vai encaixando, né, no nosso diálogo aqui. Porque vocês estão na live Ciências, Cientistas e Ensino de Ciências em Tempo de Pandemia. O que mudou? E a ideia dessa live, né, é participar dessa campanha da SBPC aqui do DF,
que é coordenada, né, pelo professor Cássio Laranjeiras, né, dentro da Marcha Virtual pela Ciência, que é uma soma de forças, né, de entidades de todo o país ligadas à ciência, tecnologia e inovação para a realização dessa marcha virtual hoje, né? Então, o objetivo, a gente pode dizer, que é chamar a atenção, né, para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia. E nisso o professor Brandão já comentou da infodemia que a gente está vivendo nesse momento, né? Mas importante aí a ciência para enfrentar, né, essa pandemia de Covid-19 e as suas implicações sociais, econômicas, para a saúde das pessoas, né? Então, nesse sentido, o professor já fez a gentileza, né, de apresentar os convidados, professor Pacheco, não sabia, essa pesquisa profunda do Brandão, eu não sabia dessa vertente, né, para a elétrica, né, o professor Gauch, né, para a geociência, só revelações aqui, e a gente fica com a sorte, né, de que eles se apaixonaram pelo ensino, né, e que se tornaram as pessoas, assim, referências que são, né, pelo menos para a minha vida pessoal, e daí a minha grande honra, né, de estar aqui nesse momento, né. E também acho que vale a pena falar um pouquinho da SBPC, a Sociedade Brasileira, né, para o Progresso da Ciência. Ela é uma entidade civil, sem fins lucrativos, vou até dar uma lida aqui na cola, se vocês verem minha vista escapando, né, por causa disso, né, mas ela não tem fins lucrativos, nem posição política partidária, é voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Fundada em 48, ela exerce um papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Principalmente na popularização, na difusão da ciência no país. A sede é em São Paulo, e como eu comentei, aqui em Brasília existe, né, uma subsede, e o professor Cássio Laranjeiras é o responsável. Então, para quem chegou agora, eu vou fazer só alguns recadinhos, né, de que a live vai ficar gravada depois na página do ProIFES. O professor Newton já apresentou, o professor Brandão, né, aqui o sindicato, né, e acho fantástico a gente poder estar aqui nesse momento. E estamos transmitindo de casa, né, então se por acaso acontecer algum problema técnico, peço que compreendam, né, e aguentem firme, porque a gente volta, tem um pessoal do ProIFES muito capacitado ali, né, nos dando um respaldo, né, e aí a gente vai bater esse papo, então, até meio-dia e pouquinho, né. Em relação à questão, né, da mesa em si, a ciência, né, cientistas, ensino de ciências em tempos de pandemia, o que mudou, acho que é importante a gente pensar aí nas entrevistas, acho que a gente tem visto hoje em dia, fala de curva, fala de isolamento, e achata a curva, e a curva tem um pico, né, e as aulas estão paralisadas, sabiamente, né, aqui no DF, pelo menos desde março, e esse movimento todo tem feito com que alguns experimentem a famosa EAD, Educação à Distância. Sou suspeita para falar, porque inclusive sou professora da pós-graduação Ciência 10, aqui no âmbito da UNB, da UAB, né, lá no SEAD da UNB, então sou apaixonada pela EAD, mas a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo acesso ao mesmo tempo, né, então, até aproveitando uma proposta de paz recente da Isaac Ikeda, lá da Soka Gakkai, né, ele fala sobre algumas propostas concretas para que essa sociedade realmente se torne global, sustentável, que acaba sendo uma das respostas, né, para essa pandemia de Covid, né, e uma das propostas dele é tornar visível o invisível. E, às vezes, essa distância que existe, né, entre as condições de todos, né, para acessar, né, a educação nesse modelo de tecnologias, à distância, pode levar a mudanças realmente, né, nas relações de ensino-aprendizagem, e acho que os professores, mais do que nunca, têm que inovar em como fazer com que essas interações, essas conexões aconteçam, assim, realmente com qualidade. E aí, eu vou pedir, sem dúvida, né, a participação dos professores nessa questão. Então, professor José Pacheco, né, o que a pandemia mudou, na sua opinião, né, nas relações do ensino-aprendizagem? Poderia falar para a gente a respeito? Direi.
Aquilo que este vírus nos trouxe foi uma mensagem da necessidade de operar rupturas. Qualquer aluno do ensino médio tem aula sobre pandemia, está no currículo do ensino médio. Nessas aulas que eles tiveram, certamente que o professor lhes explicou, e eles leram nos livros didáticos, o modo como enfrentar uma situação de pandemia. A verdade é que quando esta pandemia surgiu, esses jovens e os adultos que tiveram aula sobre pandemia não sabiam como defrontar. O que prova que este tempo de coronavírus pode ser um tempo de revisão, pode ser um tempo de ruptura, mas também poderá ser um tempo de retomar daqui a pouco na mesmice. Ou seja, a normose ter apoderado de nós e nós continuarmos sem entender o que ele nos trouxe, este vírus. Quando eu penso nas reações que as pessoas têm às minhas cartinhas, eu escrevo para aí umas cartinhas diariamente, eu vejo que ou eu estou muito enganado, o que é provável, porque os velhos muitas vezes se enganam, ou depois desta pandemia passar, nós continuaremos sem perceber que é preciso autoria, que é preciso produção de conhecimento e não consumo de um currículo que é pronto a vestir, igual para todos, servido a todos de igual modo. Há bocadinho, um de vós, nos meus projetos eu falo sempre um de nós, porque eu sou individualmente responsável pelo meu coletivo. Portanto, um de nós falou que aderiu à sua profissão pelo lado afetivo. E é isso mesmo. A aprendizagem acontece quando há a criação de vínculo afetivo, emocional, claro, também cognitivo, estético, etc., até espiritual. A verdade é que este vírus nos mostrou que esse vínculo nunca existiu. Que em sala de aula, e agora peço muito perdão, muita desculpa daquilo que eu vou dizer, porque não é para ofender ninguém, nem para pôr em causa o trabalho de ninguém. Em sala de aula, existe um vazio constitutivo entre quem fala e quem escuta. Ou melhor, quem ouve, não escuta. Vou dar 2 exemplos daquilo que o vírus poderia produzir. Espero que produza. Numa das escolas onde eu trabalhei, a escola da Ponte, tinha que vir. Um jovem, foi no tempo em que havia o Parque Jurássico, um filmezito que andou por aí, e as crianças juntavam, colecionavam aqueles objetos, dinossauros e tal. Até que passou para outra moda, porque a criança muda de desejo, de opinião, e surgiu outra moda e as crianças foram todas, exceto uma, o João com 8 anos, 7, 8 anos, que começou a juntar os dinossauros que os outros jogavam fora. Eu perguntei ao João, tu gostas de... estou a fazer uma coleção, mas eu gostava de saber mais coisas sobre. Reparem bem, naquele momento, eu e o João e outros elementos da equipe começaram a elaborar um projeto de vida, aquilo que eu chamo o currículo da subjetividade. Ou seja, o João manifestou um desejo de conhecer. Então, eu trouxe-lhe alguns livros, naquele tempo só havia telefone fixo, não havia computador. Trouxe-lhes livros e o João começou a pesquisar. O João começou a procurar, porque toda a aprendizagem acontece quando é significativa, quando eu sei porque é que eu procuro, quando eu sou autor, construtor de conhecimento a partir de uma necessidade, de um desejo. Bom, o João hoje é um dos maiores paleontólogos portugueses. Já agora, para falar do Brasil e para concluir, aquilo que Covid-19 poderia suscitar, essa mudança de um sistema de ensinagem para um sistema de aprendizagem. Uma menina, projeto Âncora, que manifesta preocupação, porque leu numa revista norte-americana que o ser humano poderia desaparecer da Terra. O buraco do ozono alargando-se,
a poluição, a Amazônia sendo destruída, e ela disse, a doutora queria ver se é possível realmente viver num outro planeta ou se é possível reverter toda esta destruição. Bom, a tutora fez com ela um projeto de pesquisa. Estou a falar de pesquisa. E ela, isto começou com 9 anos, aos 13 anos, ela foi convidada pela NASA, foi para Washington, levar um projeto de sustentabilidade de vida humana, trabalhar numa área da química, e uma das físicas, nunca entendi, e onde eu quero chegar. O Covid-19 mostrou-nos várias realidades encobertas. Que não é preciso prédio de escola para haver aprendizagem. Os prédios estão vazios. E há pessoas a aprender. Não é preciso. Mas também não vamos implodir a UNB. Não vamos implodir as escolas. Elas são necessárias. Os edifícios são precisos. São precisos. E os professores são necessários, indispensáveis. Mas provou isso. E a segunda questão que o Covid nos mostrou foi que não há aprendizagem numa aula. Quer ela seja presencial, quer seja virtual. Não há. Ou pode haver, enfim, por razões que têm a ver com o gostar da pessoa, do professor, essa aproximação que foi aqui falada. Eu espero que realmente, quando sairmos disto, nós tenhamos condições de operar rupturas profundas com um modelo obsoleto que tem produzido um genocídio educacional desde o princípio do século XIX, que eu precisava de mudar. Então, acho que o Covid nos convida, é um convite de 19 para mudar o modelo educacional, mudar o paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem e para o paradigma da comunidade, que é essa outra questão. Acho que já falei muito. Interessante esse trocadilho, né, do Covid nos convida. E a superação do vazio, né, algo que a formação inicial, assim, dos professores se ocupa bastante, né, e nesse sentido eu gostaria de ouvir o professor Gauch, porque é uma ênfase, né, Gauch, do seu trabalho, a formação dos professores, seja inicial, seja continuada, né, quando você orienta, né, para mestrado, para doutorado, inclusive, né, então, queria ouvir também a sua opinião sobre o que a pandemia pode mudar, né, nas relações do ensino-aprendizagem. Bom, você usou uma expressão antes a respeito do invisível, né, do visível e do invisível. Sim. Então, por conta de um invisível que está aí por aí percorrendo a nossa sociedade, nós começamos a ver as coisas que estão aí à nossa frente, mas a gente não enxerga, né? Então, nós vemos a ciência aparecendo com respostas que não necessariamente são compartilhadas. Vemos cientistas contestando outros, vemos cientistas se posicionando de maneira não científica, com tendências de preferência político-partidária, e vemos um monte de gente achando que a ciência não serve para nada. Então, nós temos uma questão ética aí que o professor Pacheco, num livro muito interessante chamado Dicionário de Valores, traz para a gente, relembrando a questão da coerência, né, que nós devemos ter na nossa ação, como docentes em ciências. Então, se a gente lembrar lá de Sócrates, por exemplo, né, na maiêutica, a gente vai ver que, de fato, como o professor diz, né, nós não estamos ensinando, nós estamos buscando fazer com que os alunos, nossos estudantes, identifiquem que já sabem. E nós, cada vez mais, reconhecendo o que precisamos aprender com eles também e que está em nós, na nossa busca. O professor Pacheco, nesse livro Dicionário de Valores, ele nos lembra Albert Schweitzer, que foi até ganhador do Nobel da Paz, que abandonou tudo e foi se dedicar na África a uma comunidade muito, muito necessitada, com seu hospital. E o professor Schweitzer vai tratar de questões relacionadas à cultura e à ética na produção do conhecimento, e o otimismo ético que ele traz para a gente, e é uma coisa que nós precisamos pensar nesses tempos sombrios, né, de um otimismo mais ético, que nós precisamos sair do nosso egoísmo tão marcante e caminhar para atos de humanidade, que seria a regeneração do espírito humano. Então, de fato, esse invisível
ser que está aí, né, vou botar ser entre aspas, né, se tratar de um vírus, que está aí, ele está nos fazendo abrir os olhos para enxergar o óbvio à nossa volta, que nós ainda estamos muito longe daquilo que nós imaginamos que precisamos realizar como sociedade, como indivíduo, que a ciência ainda está muito longe da sociedade, porque ela ainda tem a pretensão de trazer respostas, e nós sabemos que o maior desafio para nós no ensino de ciências não é ensinar respostas, mas desenvolver junto com os alunos a capacidade de identificar com clareza os problemas. Então a ciência às vezes traz respostas para perguntas não feitas exatamente e acaba também entrando numa relação de descrédito junto à parte significativa da sociedade, em função de não se comunicar com essa sociedade, falar muito para si mesma. Então, como disse o professor Pacheco, os professores, quando falam muito para si mesmos, querendo que os alunos ouçam, também acabam por se frustrar. Todo professor idealista, ele está sempre se esforçando para ser ouvido, ouvindo. E é Paulo Freire que vai fazer essa diferença na reflexão que ele traz para nós, que vai ao encontro de tudo que o professor Pacheco sempre nos ensina e, sobretudo, exemplifica. Nós precisamos ouvir muito para poder sermos também ouvidos. E o momento agora é de cada um buscar ter a sua voz e também ouvir a voz do outro. Nossa, que aula com vocês dois, né? E não sou só eu que estou achando isso, não. O pessoal do chat está aqui comentando, né? A professora Débora, lá da Federal de Minas Gerais, da UFMG. O professor Renato Machado, ele é da matemática ali da UEG de Formosa, inclusive está passando tarefa para os alunos dele aqui no nosso chat, apaixonado, né, pela ideia da Escola da Ponte, né, pela fala dos professores aqui. Muitos colegas, né, a gente já citou o professor Reni, professor Luiz Lapa, professora Leni, professora Gilca, né, muitos comentários, e a gente vai aproveitar aqui numa pergunta, né, porque eles estão comentando justamente sobre a questão das ciências, das mudanças, né, a professora Leni disse que não vê muita mudança, e eu fico imaginando, né, essas mudanças na ciência que tem a ver com a nossa, tudo a ver, né, com a nossa ideia do diálogo aqui hoje, essas mudanças no ensino das ciências. Então, na opinião de vocês, né, será que essas mudanças de hoje, de agora, poderiam ser aproveitadas, né, para implicar em realmente alguma mudança no futuro da humanidade? E por que eu pergunto isso, né? Porque a gente também tem visto muito sobre essa questão de que o planeta está doente, esse Covid, essa pandemia de Covid, é porque o planeta está doente, porque tem baixa humanidade, né? E até aquele da Isaac Ikeda, né, que você comentou, que você reiterou, né, a fala de tornar visível o invisível, né, Gauch? Ele fala que sobre essa nova era seria uma era da solidariedade humana, onde ele coloca 3 compromissos para que essa solidariedade humana realmente se posicione, né? Então ele fala sobre não deixar ninguém para trás. O outro compromisso seria o desafio na construção, né? E ainda a ação pelo clima, né? Liderado pelos jovens, né? E aí é nesse clima que eu gostaria de ouvir, né, a sua opinião, Gauch, né, a respeito das mudanças da ciência. Será que elas vão implicar em mudanças no futuro da humanidade? Vou repetir o que o professor Pacheco comentou, né? Não necessariamente nós sairemos disso com um salto significativo nas relações entre nós e o conhecimento. Porém, nós não seremos mais o que éramos, com certeza. Nós sabemos que o desafio que se coloca sempre em uma sala de aula, que, como diz o professor Pacheco, às vezes não ensina, ou ele é mais radical um pouco, que a sala de aula não é exatamente o espaço, digamos assim, em que o ensino, a aprendizagem se faz tão presente como a gente gostaria. Se a gente refletir um pouco, né, nas relações que se estabelecem entre o professor, aluno e o conhecimento, conforme o Hyman trouxe no modelo muito simples, ainda em 1974, né, uma tríade, professor, conteúdo, aluno, e o ensino como sendo exatamente as relações que são estabelecidas entre o professor, o aluno e o conhecimento,
me parece que as pessoas que conseguirão ver com olhos de ver, porque muitos continuarão cegos e muitos continuarão surdos, irão ressignificar essas relações. Não é possível nós continuarmos com as relações em que a ciência, o cientista, é detentor de uma verdade e nós, consumidores dessa verdade, absolutamente receptores passivos disso. De fato, a gente cada vez mais constata que não existe ciência no singular, mas existem ciências, e que existem cientistas e cientistas. Então, de fato, o mais importante seria talvez voltar um pouco a Aristóteles, quando ele diz para a gente que a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. E aí, voltamos de novo ao professor Pacheco, e por isso eu já fiz essa questão a ele em outro evento em que nós estivemos, para minha honra. Ele volta à questão da aprendizagem significante de Carl Rogers. Até perguntei a ele na época até que ponto ele tinha uma influência de Carl Rogers, que tem uma influência muito grande sobre mim, por exemplo. Essa aprendizagem significante pressupõe exatamente eu querer aprender. Esse protagonismo no processo da aprendizagem, nas relações que se estabelecem no contexto escolar, me parece assim, fundamental para a gente chegar nessa aprendizagem significante, que, para mim, ela é estruturante, inclusive, na experiência que o professor Pacheco trouxe para todos nós. E neste dicionário de valores, este livro fantástico que ele escreve, ele nos remete a isso também. Ele tem uma citação que me parece muito curiosa, do Júlio Cortázar, sobre Ponte, já que é a escola da Ponte, que ele cita lá como o seguinte, né? Que uma ponte só é verdadeiramente uma ponte quando alguém a atravessa. Então, como eu posso ter ensino sem aprendizagem? Como eu posso ter um diálogo se só eu falo? Como eu posso imaginar que eu ensino e os alunos aprendem numa mão única? Não há condições de nós continuarmos com esse modelo. Então, de fato, os incômodos, né, a inquietude que todos que querem fazer uma educação diferente sentem, continuarão, talvez aumentadas. Alguns que não estavam se apercebendo da necessidade de rever essas relações, talvez, se envolvam nisso de maneira diferente, e outros continuarão na sua idiotia, como nos ensina Dunning-Kruger, no efeito Dunning-Kruger, né, que nós somos idiotas confiantes. Todos nós somos idiotas confiantes porque nós achamos que sabemos a resposta, temos a certeza da verdade das coisas, e nós precisamos gradativamente diminuir a nossa idiotice em vários aspectos e caminhar para uma solidariedade de aprendizagem. Esse conceito fundamental do professor Pacheco defende em suas falas, em seus exemplos, que é preciso tirar desse momento tão difícil a solidariedade que talvez esteja muito mais latente do que atuante entre nós. E aí, nesse sentido, né, eu queria até destacar aqui do chat milhares de participações, olha meu exagero, milhares, mas todas as participações muito, muito importantes aqui, e destacar a Luísa Rangel, nossa professora da UEG, está fazendo doutorado no UEG, se eu não me engano, e o que acontece? Ela fala justamente dessa questão da solidariedade também, né? Será que conseguimos construir e voltar a uma nova normalidade, só que mais solidária, né? Então, tudo a ver com essa nossa pergunta, assim como o professor Cássio Martins, lá da Federal do Piauí, onde ele fala que é com a educação, né, que devemos reagir diante desse isolamento social, né? E, então, nesse sentido, né, essa questão sobre as mudanças, né, no futuro da humanidade, do professor Pacheco, para a gente ouvir um pouquinho mais a respeito. Bom, dado que tenho alguma expectativa de que eu diga alguma coisa significativa, eu direi aquilo que eu penso que seja significativo, embora concordo com quem disse que somos todos idiotas, não é? Sobretudo porque a educação nos fez idiotas, ou seja, que pensemos só em nós. E já tudo foi dito, que é preciso realmente uma educação que seja solidária. E um dos primeiros requisitos é que a profissão de professor não seja um ato solitário, seja um ato solidário. Que saia de dentro da sala de aula e que se junte com os outros, que no chão da escola forme equipes e que desenvolva uma educação científica. Educação científica que tem de vir, eu já não diria do berço, não é? Mas a criança aprende dentro do útero materno.
ela constrói os seus primeiros neurônios de espelho por volta dos 5 meses de gestação. Não é? E aprende o ritmo da fala dentro do ventre materno por volta de 7 meses. É preciso que as pessoas percebam que as neurociências não são só para agir no campo cognitivo, tudo está ligado. E que para haver aprendizagem tem que haver 5 princípios básicos. Vamos falar de Vygotsky, que é o princípio da significação, da integração, da diversidade, da ação e da socialização. Nenhum destes princípios é possível desenvolver em sala de aula, onde se dá aula. Porque eu trabalhei 40, 50 anos em sala de aula sem dar aula. Ok? As salas, são as salas, é aquilo que nós temos. E, portanto, temos que partir daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Quando um professor me pergunta, mas como é que eu posso mudar e tal, eu respondo, só podes mudar em equipe. Só podes mudar em autonomia. E essa não existe. Não existe autonomia nas escolas, não existe autonomia nem formal, porque o professor tem dever de obediência hierárquica. Enfim. E também, eu digo sempre que é preciso que a pessoa entenda que aquilo que sabe fazer, que é dar aula, tem que ser valorizado. Quando me perguntam, mas como é que eu vou educar as minhas crianças na pesquisa? Como é que eu vou ensinar a pesquisar? Eu digo, vais ensinar a pesquisar, a saber escolher informação, colher, analisar, criticar, comparar, processos complexos, pensamento, pensar sobre pensar, metacognição, para que não seja um idiota, para que perceba que se nós aprendemos com os outros, não aprendemos com máquinas, que sejam bons computadores. Então, se tu sabes dar aula, e essa é a tua competência, tem que valorizar essa competência para deixar de dar aula. Ou seja, tu vais ensinar os teus alunos a saber selecionar informação, analisar, criticar, construir roteiros de estudo, fazer portfólios, produzir conhecimento a partir da recolha de informação e socializá-lo. Isso é educação científica. E isso não acontece, infelizmente, na universidade. E a universidade é que é a matriz. Acontece, é evidente, com estes colegas que eu conheço e muitos outros, que são professores extraordinários, que são um percentual muito pequenino. Por falar em informação, o professor não ensina o que diz. O professor transmite aquilo que é. E todo o património que nós temos foi acumulado ao longo de milhares de gerações. Ele não pode ser transmitido, ele tem que ser adquirido. A aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. Por isso é que eu escrevi o Dicionário dos Valores. Então a formação tem que passar por uma longa... Estou a falar com alguém que sabe muito mais do que eu e como eu não tenho certezas absolutas. Eu todos os dias, quando acordo, eu ponho em causa as minhas crenças, duvido das minhas verdades e procuro realmente perceber quem sou. Não é mais do que qualquer verdade. Porque temos de estar atentos a essas verdades absolutas. Mas então cá vai. A formação de professores, eu sou a pior das pessoas para falar da formação, porque eu fui formador de professores, fui formador da formação inicial, formador da formação continuada, fui formador de formadores, dos fofos formadores de formadores, como nos diziam na década de 70. Fui consultor de formação, fui membro do Conselho Nacional de Educação para a Formação, escrevi uma dissertação de Estado sobre formação, enfim, sou um principal culpado da formação estar como está. A formação tem 3 critérios básicos para funcionar. Primeiro, tem que ser isomórfico, da mesma forma. Um professor pode estar a ouvir uma aula num curso sobre métodos ativos em sala de aula. Ele não vai fazer métodos ativos, porque ele esteve a ouvir um curso, esteve a ouvir a aula. Ele vai fazer métodos inativos, vai dar aula. Aquilo que fica é a vivência, o conviver, não é aquilo que ele escuta. Quando ele chegar à sala de aula, o Piaget não está lá, nem o Vygotsky, fugiram, porque a teoria não vem antes da prática. É a prática. As dificuldades da ensinagem, porque pode haver ensinagem sem haver aprendizagem. Pode haver aprendizagem sem haver ensinagem. Mas isso vai-nos ir para outra discussão. Fraterno. Eu não tenho certeza absoluta nenhuma. Então, cá vai, para terminar. Já está a ser bom. Tem que ser isomórfica, ter a mesma forma. É um modo como o professor ensina. É um modo. Não é aquilo que ele escuta num curso. Aliás, as modalidades de curso, estágio, módulo de formação, seminário, são inúteis. São modalidades do século XIX. São do sistema de instrução. Nós teremos de ter hoje, pelo menos, círculos de estudo, projetos de formação, oficinas, tertúlias, mas no chão da escola.
O segundo princípio é exatamente esse. A teoria não vem antes da prática. Quando eu tenho uma dificuldade de ensinagem, junto-me com outro que tem a mesma dificuldade de ensinagem e vou procurar respostas. Junto a minha competência de dar aula à competência teórica de quem me ajuda a resolver a situação. Terceiro e último princípio. Quando se dá curso, considera-se que o outro é um objeto, a quem eu vou capacitar, a quem eu vou ensinar algo. Errado. O Maturana fala disso, questão da autopoiese. Toda a formação no século XXI é autoformação, em equipe, autoformação. Ou seja, o professor não é objeto a quem se vai dar a formação. O professor tem que ser considerado na dignidade de profissional crítico e reflexivo. O professor tem que ser considerado no ato de formar como sujeito de aprendizagem, com um projeto de vida e um projeto profissional de reelaboração cultural. Enquanto isso não acontecer, podem fazer muita formação com o meu filho, não serve para nada. Mas se quiserem, e agora a novidade, estão abertas inscrições, perdoai que faça publicidade, para um processo formativo que vai dar origem a núcleos de projeto de comunidades de aprendizagem. Porque não há comunidades de aprendizagem no mundo, não há. Há escolinhas onde se fazem umas coisitas e tal, que se chama comunidade, não há. Mas vai haver para tal comunidade, sobretudo no Distrito Federal. Mas isso é outra história, ninguém me perguntou nada como tal. Mas quem quiser saber mais sobre isso, pode ir ao site da Ecohabitare. Está lá tudo. Ecohabitare. Garanto-vos que esse processo formativo reúne estes princípios, que aliás são os princípios que o Ricardo assume, por aquilo que eu escutei, e participando desse processo, vão ver que com professores que já fizeram, não é blá 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 teórico, é a teoria na prática, praxis. Eles vão ajudar-vos realmente a fazer aquilo que é preciso. Uma nova educação, uma nova construção social de educação que une a família, a sociedade e a escola, como está na Constituição da Federação. Direito à educação. Muito bem. Então, assim, o chat está bombando, como dizem, né? E, inclusive, não são só minhas as palavras, mas ali no chat o pessoal está saudando, né, a aula, porque é uma grande aula realmente, né? Acho que ampliou muito os meus horizontes aqui. São professores ali da Secretaria de Estado de Educação do Goiás, como o Luiz Santos, que chegou agora há pouco porque estava em aula. Perfeito, bem-vindo. Andréa Hack, lá da Bahia, maravilhoso Salvador, né? Nós temos professores aqui do DF também, como a Regina, né? Professor Cássio já citei, e tem alguns comentários aqui sobre as falas de vocês, né, como o professor Gauchi falando da humanização, essa questão dos valores humanos, né, nós temos aí no chat o professor Luiz Lapa, que defendeu uma tese nesse sentido, é um grande provocador nesse assunto, né, e o ProIFES colocou para a gente aí, o pessoal do apoio, o link, né, para o seu dicionário de valores, professor Pacheco, né, então o pessoal pode consultar o link e também dar uma olhada. O Vitor da Silva, enfim, uma série de pessoas que a gente gostaria realmente de agradecer, Adriano, Roberval, né, a presença aqui hoje, né, e a Gislene ali de Formosa também, né, então acho que é importante a gente pensar um pouco agora nessa questão, né, do que seria fundamental para não só compreender o papel da EAD neste momento, mas da própria educação, ou da própria formação, vamos dizer assim, né, e quando a gente conversa, né, um diálogo aqui sobre isso, né, acaba surgindo ali de ver o chat essa questão, né, de como que a formação dos professores, como que a formação dos cientistas para essa nova realidade, né, após essa pandemia de Covid, né, vai se dar. Será que ela tem como continuar no paradigma atual, né? A gente precisa realmente pensar em inovações, né, e acho que, como o professor Pacheco lançou ano passado um livro também sobre a inovação, né, o inovar, né, acho que dentro da escola, da educação, mas com ética, né, então acho que seria interessante, professor, se o senhor pudesse começar falando um pouquinho, né, nesse informação versus conhecimento, né, aproveitando também a fala do Gauchi, né, sobre a nossa idiotice em geral, né, mas o que o senhor acha, né, sobre a formação dos cientistas, né, para essa nova realidade, a formação dos professores, ela tem como continuar nesse paradigma atual? Eu temo que depois da pandemia continue, não é? Por aquilo que eu estou a ver, infelizmente. Mas pode ser que não, nós temos que ser esperançosos. Esse livrinho
foi uma reação a alguns debates que eu tive, porque penso que nós temos andado a jogar à cabra cega com a inovação. E muitas vezes se confunde inovação com colocar computadores nas escolas, ou fazer EAD, ou fazer uma horta biológica, ou fazer meditação. Não. Isso pode ser, mas não é quando o paradigma da instrução se mantém quase hegemónico. Ou seja, não basta enfeitar as escolas com projetinhos, chamada pedagogia dos projetos. É preciso fazer metodologia de trabalho de projeto, com a técnica de solução de problemas. Bom, mas sobre inovação, esse livrinho foi uma reação, como eu vos disse, e como eu não tenho certeza nenhuma, mas proponho reflexão, eu escrevi 5 princípios básicos para haver inovação. Primeiro, 2 requisitos, porque eu já ajudei a criar muitos projetos que foram destruídos, sobretudo pelo poder público. O poder público é criminoso, embora haja secretarias e secretarias, não posso generalizar. E quando eu percebi que se não houver autonomia, sustentabilidade, ou seja, autonomia nesse projeto, ele desaparece. Não há inovação, nem sequer mudança. Porque para haver inovação tem que haver mudança e depois inovação. Então, mas sobre isso teríamos de falar sobre, enfim, margens de autonomia na mudança e tal, coisas da teoria. Não é para agora chamar. Eu defini 5 princípios básicos para haver inovação. Primeiro, ele tem que ser inédito. Para ser inovador tem que ser inédito, ou seja, nunca ter acontecido. Quando eu vi, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, estive no Quest to Learn, no One to One, em Nova York, depois fui para a Khan Academy, em São Francisco, fui a Stanford, andei por lá. E o que eu vi foi uma coisa que estava a começar naquela altura, chamada aula invertida. É que chamavam inovação. Não era inovação nenhuma. Aula invertida, o Celestin Freinet fez aula invertida há 100 anos, lá na França. Tinha ficheiros autocorretivos, fazia um planejamento com os alunos iam estudar, iam pesquisar temas, não necessidades deles, mas temas, e depois vinham tirar dúvidas com os professores. Só que não tinha computador na época, nem telefone tinha. Mas tem que ser inédito. E essa coisa da invertida não é. Tem que ser replicável. Porque criar um projetozinho bonito numa ilha de excelência é fácil. O problema é depois. Ou seja, tem que ser replicável, mas também, terceiro princípio, tem que ser instituinte. Um projeto nunca pode parar de se transformar. Se para, deixa de ser inovador, deixa de mudar. Outro, tem que ser sustentável. Tem que estar assente na lei, não nos regulamentos das secretarias, porque esses são regulamentos do século XIX, mas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Okay? Tem que ser sustentável também cientificamente. Toda a prática tem teoria. E não há melhor prática do que a teoria. Então, tudo aquilo que fazemos tem teoria por trás e, portanto, tem que ser fundamentada na ciência. E, finalmente, o quinto princípio tem que ser útil. Tem que contribuir para ser inovação, para que todos tenham direito à educação. Todos. Isso é possível. Eu sei que é possível, meus amigos e minhas amigas. Eu sei. E me custa muito ver os professores continuarem a serem vítimas da imposição de um modelo educacional obsoleto. Não é? Obsoleto. Não faz sentido nenhum isso que está aí das aulas, das turmas. Não faz sentido nenhum. Eu sei que vou dizer isto até morrer, mas vou. Eu não sou politicamente correto. Eu sou companheiro, fraterno, solidário daqueles professores que tomam a decisão ética de mudar. Porque quem não toma a decisão ética de mudar é criminoso. Eu não admito que um professor não seja compreensivo, inteligente, que perceba que do modo como ensina, não ensina a todos. E se não ensina a todos, não pode continuar a trabalhar desse modo. Eu não estou zangado. Fiquei velho e emocionado a falar destas coisas, porque o Saramago dizia realmente que nós andamos cegos. É uma cegueira muito estranha, que o Bauman também falava nos seus escritos. Andamos todos a não querer ver. Agora, eu acredito nos professores. Acredito mesmo, eu sou dirigente sindical. Fui preso e torturado por defender professores. Então, eu não defendo a mediocridade. Não defendo esses profissionais auleiros que continuam dando aula sabendo que não ensinam todos. Esses não. Eu sou professor, tenho muita honra de ser professor e trabalho e ajudo quem é professor. Ah, fantástico. Eu vou aproveitar já, antes de apresentar o Gauch, né, para suas considerações.
para o nosso papo aqui, mas eu gostaria só de já me despedindo, né, e agradecendo a audiência de todos, pessoal do Pará, pessoal do Rio Grande do Norte, né, nós, assim, temos a vantagem de, na internet, não ter fronteiras, né, então, acho que é importante, né, a gente comentar também, que foi colocado pelo pessoal ali no chat, acho que foi o Luiz, depois o pessoal do ProIFES também colocou, o link do Ecohabitat, viu, professor Pacheco, né, e gostaria realmente, né, de ouvir, né, a intervenção sua, Gauch, a respeito dessa questão da formação, né, dos professores, da formação dos cientistas nessa nova realidade, né, se esse paradigma atual pode continuar, ou se precisa realmente mudar, como que seria isso, na sua opinião? Vamos voltar ao paradigma. Thomas Kuhn, mudança de paradigmas, na estrutura das revoluções científicas. Tem até alguma parenta dele aí no chat, com o sobrenome Kuhn. De fato, mudança de paradigma, eu acho que a gente está querendo demais, né? O vírus está mexendo com a gente, mas mudança de paradigma é algo muito mais complicado. Isso passa por essa questão do compromisso ético a que se referiu o professor Pacheco. Neste capítulo Coerência, né, que ele tem lá no Dicionário de Valores, ele vai remeter a ideias que Paulo Freire trata em Pedagogia da Autonomia, a questão da corporeificação, que Paulo Freire fala do que se quer ensinar. Quer dizer, não é possível imaginar que nós vamos ensinar algo sem a gente exemplificar esse algo. Então, a ética, ela se processa dentro de uma sala de aula fundamentalmente pela exemplificação dos valores. Como disse aí um colega aí no chat, é fundamental que nós tenhamos em mente que a questão maior que deve emergir disso tudo é a reflexão e a discussão em torno dos valores. E esses valores são fundamentais. Por isso eu gosto muito de uma frase de um ex-médico, que ele escreveu o seguinte, que a educação da alma é a alma da educação. É preciso que a gente reveja a noção que a gente tem do nosso papel, do papel do aluno, do papel do conhecimento, as relações que a gente estabelece nisso. É fundamental que nós entendamos que não é possível imaginar que uma transmissão de informações signifique compreensão conceitual científica de qualquer natureza. Então, fundamentalmente, nós vamos ter que sair dessa situação, especialmente os idealistas, nos esforçando ao máximo nas interações interpessoais e na discussão e reflexão em torno de valores, e sairmos das nossas verdades. Temos o efeito Dunning-Kruger, que fala dos idiotas confiantes, em que a gente acha que sabe e acha que o outro não sabe. Então é nesse sentido que nós somos idiotas confiantes. A gente tem certezas e entre elas aqui o outro está errado e nós estamos certos. Na nossa sociedade, na minha opinião, que não deve ser tão valorizada assim, obviamente, nós temos um terço que adora um mito, um terço que adora outro mito, e o restante que está tentando sobreviver a essa guerra de intolerância e de diálogos só com a boca, sem ouvidos. É fundamental aproveitarmos a volta que nós vamos ter, sabe lá Deus quando, para nos dedicarmos com mais intensidade às relações humanas estabelecidas no contexto escolar, mas também extraescolar. O professor Pacheco lembra lá em Dicionário de Valores, no capítulo Coerência também, que Pestalozzi, por quem eu tenho uma admiração profunda também, fala que a escola é apenas um momento pedagógico. Na verdade, o processo que se desenvolve na casa e nas praças é que é fundamental. Veja que coisa curiosa, a pandemia tem nos colocado dentro de um cenário forçado da coexistência dentro da nossa própria casa. É curioso, e muitas pessoas reclamam e acham difícil, ou seja, há algo a se pensar e a se rever nessa nossa relação com a casa, com o lar e com as pessoas que a gente ama e que estão ao nosso lado. Há que se pensar na convivência social também como reafirmação de valores. A escola apenas é um momento e ela precisa estar em sintonia com valores que precisam ser explicitados, revistos, criticados e abandonados, senão não teremos mudança de paradigma. E a autonomia, por fim, para encerrar, que aqui se refere ao professor Pacheco, é importante lembrar, eu defendi a minha tese exatamente numa contribuição de análise psicológica da constituição da autonomia docente. Lá eu defendo que a autonomia, ao contrário do que as pessoas imaginam, não está
na posição do individualismo. Ao contrário, é antagônica ao individualismo. Ela é, sobretudo, volitiva, de deliberação, mas ela é, sobretudo, altruísta. A autonomia só se constitui no outro. Eu só vou ter autonomia quando o outro com quem eu me relaciono no processo for autônomo. Sem isso, não há autonomia. E não há autonomia também sem projetos. A ideia dos projetos é fundamental na tese do professor Pacheco, no processo escolar. A gente precisa caminhar para os projetos. Projetos que sejam fundamentalmente pessoais, individuais e extremamente significantes para os nossos alunos e para todos nós. Enfim, a ciência há que ser revista na sua concepção, os cientistas devem ocupar mais o espaço de comunicação com a sociedade e nós precisamos buscar cada vez mais minorar a nossa idiotice na ótica trazida por Dunning-Kruger, e não a idiotice no sentido mais literal do termo que a gente costuma ouvir por aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Ruim termos tão pouco tempo e termos tão pouco diálogo efetivo. Mas tentamos, né, professor? Acho que nesses minutinhos finais, né, acho que a gente pode caminhar para o agradecimento. Tem o professor ainda, acho que Remy, que pediu a capa do livro, o pessoal do ProIFES já gentilmente passou aí para a gente, né? Muitos comentários no chat que a gente, assim, contatos e tudo mais, que a gente vai ler e tentar dar retorno, né? Agora, tem um comentário do Brandão, que eu acho que nesses minutinhos aqui finais eu vou comentar, eu vou destacar para poder agradecer novamente, né, o espaço que foi dado aqui, e acho que participar da marcha, mesmo que seja virtual, dessa forma, sem dúvida, assim, pelo menos para mim, foi muito significativo, porque realmente aprendi muito com vocês aqui hoje, né? E fico muito feliz que o pessoal que participou e fez comentários também revele, né, esse momento de aprendizagem como sendo valioso, né? E acho que só os finalmente, né, uma palavra, um tchau, né, do professor Pacheco, do professor Gauchi. Pode ser, professor Pacheco? Eu poderei encerrar com as palavras de um de nós, do Ricardo. Um de nós é uma expressão que ele utilizava sempre, que a autonomia é um conceito relacional, não é individualismo. E este período da pandemia, sobretudo o isolamento social, contribuiu para que, com alguma solidão, nós nos tivéssemos voltado, em princípio, para dentro, para o autoconhecimento, porque só a partir desse reconhecimento de nós próprios, nós reconhecemos a existência do outro. Eu existo porque o outro existe. E essa foi uma grande lição que o vírus nos trouxe dentro de casa, com a internet a aproximar pessoas, a humanizar a educação. Não através das aulas, já vos disse, mas através dessa comunicação interna, do próprio, com a família, a amorosidade e a fraternidade no contexto do lar, e esperemos que depois de acabar tudo isto, nós joguemos nas escolas, nas salas de aula e noutros espaços de aprendizagem, essa autonomia que é o existir com os outros. Obrigada, professor. Gauchi? Ficou sem... Tô sem... agora acho que sim. Então, queria agradecer muito essa oportunidade tão rápida, da gente conversar quase nada, mas sobre coisas muito importantes, e reafirmar duas convicções que eu tenho. A primeira é de que o docente é o profissional mais importante do universo. A segunda convicção, que a coisa mais fantástica para um docente se chama estudante, porque ele é um ser humano, e por ser humano é único. Cada aluno é único, cada turma é única, cada escola é única, e nós precisamos aproveitar essa unicidade, mas essa peculiaridade, essa individualidade rica de ensinamentos e aprendizados, para fortalecer os laços que nos unem, que são laços fundamentalmente de amor. Muito obrigado. Fantástico, gente. Então, muito, muito obrigada a todos vocês do chat, as palavras carinhosas. E nós queríamos falar aqui um pouco, né, sobre a realidade atual, essa infodemia que pode estar impactando na formação dos jovens cientistas, dos futuros professores, e tentar, né, a partir desse diálogo nosso aqui, fazer um exercício de inovação, mas com ética, né,
convidando a todos a continuar pensando sobre isso, né, sobre esse futuro, e também fazendo assim, propostas concretas no seu dia a dia, dentro das suas possibilidades. Então, mais uma vez, agradeço, né, ao professor Ricardo Gauchi, né, da UNB, ao professor José Pacheco, da Ecobitari, né, fundador da Escola da Ponte, nosso companheiro no projeto de comunidades de aprendizagem aqui da Secretaria de Educação, né, e em especial para a IFES, que recepcionou essa marcha virtual da ciência, né, pela ciência, aqui da SBPC do DF. Né? Então, muito, muito obrigada a todos os envolvidos. Sem vocês, nada disso seria possível. Né? Obrigada mesmo. Acho que passamos um pouquinho do tempo, mas acho que deu. Assim, para passar alguma coisa do recado.